Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer, com fruto, este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje começamos a nossa oração recordando uma profecia que já tinha uns 600 ou 700 anos, quando Jesus nasceu. E essa profecia refere-se precisamente a Jesus. Eis o meu servo, a quem eu escolhi, o meu predileto, em quem se compraz a minha alma. É sobre ti, Senhor, que fala o profeta Isaías. E depois continua e diz que és aquele que não quebra a cana rachada, nem apaga o pavio que ainda fumega. Convenhamos que, como imagens, não ganhariam provavelmente nenhum prémio de publicidade, porque são difíceis de entender à primeira. Uma cana destas que cresce junto à água, oca por dentro, leve, que se dobra ao vento, uma vez que está rachada, não serve praticamente para nada. E um pavio que fumega é o pavio de uma lamparina que já perdeu a chama, resta um fiozinho de fumo, está a um sopro de se apagar totalmente. Se houvesse uma feira de coisas inúteis, e há várias feiras dessas por aí, estes dois objetos teriam um lugar garantido. E, no entanto, Senhor, são estes objetos que tu escolhes, não como quem exige perfeição antes de se aproximar, mas como quem se debruça sobre algo que está prestes a partir e não o deixa cair. A verdade, Jesus, é que podemos reconhecer-nos sem grande esforço neste retrato da cana rachada e do pavio que ainda fumega. Todos temos algo de cana. Basta um dia com um trabalho mais intenso, com mais dificuldades, ou uma noite mal dormida, ou aquela mensagem que eu não devia ter lido antes do pequeno almoço e que já me deixou com má disposição, ou aquela outra que eu não devia ter escrito. Há dias de cana rachada, e também há dias em que a minha fé se parece menos com uma fogueira que dá luz e que aquece, e é um pouco mais como esse pavio que não está apagado, mas também não dá propriamente para assar muitas castanhas. É só um fiozinho de fumo, uma brasa teimosa, que sem eu saber porquê ainda resiste. Bom, e olha, Senhor, já não é mau. Pelos vistos, para ti, um fio de fumo chega perfeitamente para recomeçar. Jesus não tem pressa para acabar com aquilo que está frágil. Essa é a diferença entre o olhar do Senhor e às vezes aquele olhar que nós lançamos sobre nós próprios e sobre os outros. Tendemos a medir as pessoas por aquilo que não conseguem fazer bem. E Jesus mede as pessoas por aquilo que elas são e podem ser. Ajuda-me, Jesus, a olhar assim para os outros e a olhar assim para mim. Porque nós hoje já vivemos rodeados de canas rachadas e de pavios que fumegam, ainda que estejam escondidos, disfarçando atrás de um ecrã, de uma legenda bem composta numa fotografia com aparência de segurança. E quantos de nós, no meio dos prazos que se acumulam, das mensagens que exigem uma resposta imediata, sentimos que estamos quase a quebrar e até sorrimos para não o dar a entender? Quantas vezes não julgamos alguém, um colega, um amigo, uma pessoa que nos critica, sem imaginar que talvez seja uma pessoa, uma cana rachada? Coitado, está a aguentar-se como pode. E também nós deveríamos fazer como Jesus. Também nós gostávamos de fazer, como diz esta profecia do Senhor: não quebrará a cana já fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega. Jesus tem paciência, Ele vem salvar-nos. E às vezes pode ser esta a nossa oração: Senhor, tem paciência comigo e ajuda-me a ter paciência com os outros.
que eu não seja uma pessoa que simplesmente desiste. Às vezes pode-nos passar pela cabeça dizer logo, olha, não vale a pena. Em relação a nós próprios, nisto não consigo, estou avariado. Há aqui, esta coisa em mim já não tem conserto. Mas Isaías não fala de um Deus que espera a versão mais perfeita de nós. Fala de um Deus que traz a justiça, com fidelidade, devagar, sem gritar, sem apagar aquele fiozinho que ainda arde por dentro. São José Maria dizia que Deus não pede tanto resultados, mas fidelidade. E Bento XVI, como provavelmente te lembras, dizia numa ocasião que a fidelidade ao longo do tempo é o nome do amor. E é isto que me parece que a cana rachada e que o pavio que está quase a apagar-se nos ensinam. A fidelidade não é nunca errar, nunca vacilar, não é sermos pessoas sempre com uma aparência forte e extraordinária, mas é, muitas vezes, em coisas pequeninas, continuar a resistir por amor, mesmo quando se está rachado, e continuar a arder, mesmo quando parece que só há fumo. Hoje a Igreja recorda-nos um exemplo disto. Celebramos hoje o São Bartolomeu dos Mártires, um arcebispo de Braga, homem de outros séculos, mas de uma coerência, de uma fortaleza que atravessa o tempo. Viveu com muita austeridade, dedicou-se de corpo e alma à reforma da vida cristã depois do Concílio de Trento e é lembrado sobretudo pela sua ternura pastoral, pela sua proximidade com os mais pobres, pelos cuidados que teve com os doentes, com os prisioneiros no seu tempo. Um homem severo consigo mesmo, mas de mãos suaves para quem sofria. Não se limitava a criticar, a querer partir as canas rachadas, como que se não servissem para nada, mas procurou ajudar, pôr soluções, procurou ser instrumento da graça de Deus, que é capaz de fazer grandes milagres mesmo através de uma cana rachada. Sim, Senhor, tenho de me lembrar mais disto quando me sinto assim. Também passa pela cabeça o exemplo da Chiara Luce Badano, esta jovem italiana, beatificada pela Igreja, que foi diagnosticada quando era adolescente, com 17 anos, com um cancro e assim apanhou aquele choque inicial, né, depois de saber esta notícia, mas reagiu. Se é isso que tu queres, Jesus, eu também o quero. Pediu força para fazer essa vontade de Deus até ao fim. E era fisicamente uma cana rachada, um corpo frágil e um corpo que se ia apagando, mas por dentro nunca deixou de arder. O Senhor é capaz de fazer grandes coisas, aconteça o que acontecer na nossa vida, com aquilo que temos, com aquilo que somos. E podemos pedir-lhe muitas vezes, Senhor, dá-me essa coragem, a coragem de reconhecer e de te oferecer o que em mim me parece que está rachado, sem esconder as coisas através de uma imagem de força que não tenho. Lembremos-nos também de Nossa Senhora. Maria, minha mãe, tu que estiveste junto da cruz sem fugir do sofrimento, ajuda-me a não fugir do meu, nem do sofrimento dos outros. Ensina-me a olhar com esperança para as minhas fragilidades e para as fragilidades alheias, porque foi assim que o teu Filho olhou sempre para mim. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.